Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Vamos à nossa aula de hoje. Nosso material, livro tema, Tempo Demais Aprender, páginas 99 e 100. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma atividade que vocês fizeram lá na atividade 14, lá na página 83. Aí no livro de vocês está escrito assim: releia o texto que você escreveu na atividade 14 e responda as questões. Quem não assiste o vídeo vai vir perguntar assim para a professora: onde está essa atividade 14, professora? Porque aqui no exercício 1 não está falando a página. Por quê? Eu identifico aqui em cima, olha, atividade. Hoje nós estamos fazendo a 17. Mas eu vou deixar a dica. A atividade 14 está lá na página 83, onde vocês escreveram uma fábula. Qual é o título da sua fábula? Quantas palavras formam o título da sua fábula? Quais personagens fazem parte da sua fábula? O que você disse sobre esses personagens, sobre cada um deles? Acontece algum conflito na sua fábula? Qual? Escreva aqui, tá bom? Se tem algum conflito. E qual o ensinamento da sua fábula? Escreva aqui esse ensinamento. Bom, galerinha, nós aprendemos que as fábulas, elas geralmente utilizam animais que têm sentimentos, que têm falas, que têm emoções e sempre tem uma lição a ser ensinada, um valor moral, algo que se aprende com essa fábula. Bom, na página 100, vocês vão fazer até a letra C, tá? A partir daqui, ó, é da próxima aula de quarta-feira. Então, a página 100 vai até a letra C, nosso exercício. Observe seu texto com atenção, reflita e responda. O seu texto está escrito de modo que todos consigam ler? Sim? Não? Para deixar seu texto ainda melhor, o que você poderá fazer? Marque quantas opções forem necessárias, tá? Você pode melhorar a letra em algumas palavras? Apagar algumas palavras e escrevê-las novamente pensando nos sons? Melhorar a separação de palavras? Colocar pontuação, vírgula, ponto de exclamação, de interrogação, ponto final? Reveja os itens que você marcou aqui nesse exercício e faça as correções necessárias no seu texto. Uma dica é que você pode ler o seu texto em voz alta para quem estiver aí te acompanhando na realização das atividades. E aí, a pessoa pode dizer se tá bom, o que você pode melhorar, pode te dar essa dica. Professora, eu não tenho quem me ajude agora, porque tá todo mundo ocupado aqui na minha casa, tá todo mundo aqui trabalhando, né? As pessoas também estão em home office. Você pode ler a sua história, gravar um áudio e mandar aqui para a professora. Não precisa mandar no grupo, pode mandar aqui no privado. Professora, essa é a minha história, minha fábula. Vou ler para a senhora. Leia e eu vou dizer o que você pode acrescentar na sua fábula, ou se está tudo certo, como está. E essa é a nossa aula de hoje do projeto Tema, Tempo Demais Aprender. E vamos continuar rapidinho, porque o nosso tempo no vídeo tem que ser curto. Então, matemática, páginas 154 e 155, vamos continuar com a multiplicação. Então, tem algumas contas ali, vocês vão fazer os cálculos, vocês treinaram tabuada na aula passada, tem que continuar estudando, e aí vocês vão resolver essas tabuadas, essas contas. Você pode até explicar como você fez para fazer essa conta. Você foi olhar na tabuada, você construiu a tabuada sozinho? Você fez através de soma, de adição? Como você fez? Bom, e aí nós vamos para um exercício aqui, o número 2, onde, para fazer guirlandas, a Aline prepara as armações com palitos de sorvete. Bom, guirlanda, gente, é aquele enfeite que coloca na porta, no Natal. E a Aline, ela vai fazer com material reciclado aqui, olha, com palitos de picolé. Então, ela vai utilizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 palitinhos aqui para fazer essa armação. E ela vai fazer 6 armações iguais a essa daqui. Então, eu vou fazer 6 vezes 5. 6 armações vezes 5 palitos em cada uma. O resultado é a quantidade de palitos que a Aline vai precisar. Aqui no exercício de baixo, ela já vai fazer com 6 palitos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mas em cada palito, ela vai utilizar 9 centímetros de fita adesiva para colar os enfeites, né? Os arranjos. Então, quantos centímetros de fita adesiva a Aline vai precisar? Então, agora eu vou fazer 6 palitos vezes 9 centímetros. Então, conta 6 vezes 9. O resultado é a quantidade de centímetros de fita que ela vai precisar. Muito fácil, galerinha. A Adriana e seus primos adoram voleibol. Então, eu estou falando da Adriana mais 6 primos, ou seja, 7 pessoas. A rede de voleibol da família precisa ser reformada e cada uma das crianças vai contribuir com R$4 para o conserto. Quanto custará no total o conserto dessa rede? Então, eu vou fazer 7 crianças, né, Adriana e seus 6 primos, vezes R$4, e é a quantidade que vai ficar, né, de reais aí o valor para pagar esse conserto. Na página 155, a Karina está jogando dardos com seu irmão Luca. Veja a legenda de cores. Amarelo vale 2 pontos, verde 5 pontos e vermelho 10 pontos. A Karina jogou 7 vezes o dardo e acertou a região verde em todas as verdes. Todas as vezes, todas as jogadas. Quantos pontos ela marcou? Então, 7 dardos vezes 5 pontos. 7 vezes 5 e foi a quantidade de pontos da Karina. O Luca também jogou 7 vezes o dardo, mas ele não acertou só em um lugar. Veja aqui ao lado quantos pontos ele acertou e as regiões. Bom, eu ampliei aqui para vocês porque aí no livro tem um desenho pequeno mostrando, essa aqui são as jogadas do Luca, tá? Não tem aí o desenho das jogadas da Karina, porque a Karina acertou todas as vezes no verde. Então, 7 vezes 5 é o da Karina. Agora, o Luca não. O Luca acertou para todo lado. Então, olha aqui. Ele acertou 2 vezes, onde eu marquei o xizinho, aqui no amarelo. A pontinha do dardo que indica onde ele acertou, tá bom, galerinha? Então, 2 vezes 2 pontos. Então, eu vou fazer a conta aí. 2 vezes 2, vou achar o resultado. É a quantidade de pontos que ele marcou aqui no amarelo. Mas ele acertou também, olha, 1, 2, 3 vezes aqui no verde. Então, eu vou fazer a conta. 3 vezes 5, que vai ser a quantidade de pontos que ele fez aqui. E depois ele acertou 2 vezes aqui no meio, no vermelho, que vale 10 pontos. Então, 2 vezes 10. Então, eu realizei 3 contas de multiplicação e achei um resultado em cada uma. Para eu saber a quantidade total de pontos do Luca, eu vou agora somar esses 3 resultados. Então, eu vou fazer 4 contas nesse exercício. Bom, vamos lá. Qual é a maior quantidade de pontos que um jogador pode obter em uma jogada, em 7 jogadas a esse alvo? Bom, a maior pontuação aqui é 10. Então, qual é a maior pontuação que um jogador pode atingir em 7 jogadas? Então, se ele acertar as 7 vezes aqui onde vale 10, eu vou fazer a conta. 7 vezes 10. E aí eu tenho a quantidade maior de pontos que uma pessoa pode fazer em 7 jogadas. Vamos lá, vamos correndo aqui. Exercício 5. O Eduardo está economizando dinheiro. Até agora ele juntou 8 cédulas de R$5. Quantos reais ele tem? Então, eu vou fazer 8 vezes 5 e a quantidade de dinheiro, vou colocar lá, tantos reais, né? Vou colocar o valor de reais que ele conseguiu. Para comprar uma agenda, Eduardo entregou toda essa quantia que ele conseguiu, a pessoa do caixa, e recebeu de troco. Aqui tem uma nota de R$10 e 3 moedinhas de R$1. Então, ele recebeu R$13 de troco. Então, eu vou pegar o valor que ele juntou lá, que eu descobri lá na letra A, vou fazer menos uma subtração, menos R$13, e vou descobrir o valor que ele pagou na agenda. Número 6. Uma granja fornece ovos para um supermercado.
As bandejas de ovos são transportadas em caixas de papelão. Cada caixa contém 8 bandejas como esta ao lado. Então, aqui tem uma bandejinha de ovos. Vocês vão perceber que tem 6 unidades. Bom, então cada caixa contém 8 bandejinhas com 6 ovos em cada bandeja. Letra A. Escreva uma multiplicação para representar a quantidade de ovos de cada caixa fornecida pela granja. Bom, então, eu vou fazer aqui agora a quantidade de caixa. Cada caixa contém 8 bandejas. 8 bandejinhas, cada bandejinha tem 6 ovos, 6 unidades. Então, 8 vezes 6 e é a quantidade de ovos, ou 6 vezes 8. Na letra B, o supermercado encomendou 6 caixas com as bandejas de ovos. Quantas bandejas de ovos foram encomendadas? Então, novamente, 6 vezes 8. E aí eu vou descobrir a quantidade de bandejas. Então, galerinha, na letra A, apesar dessas contas terem números iguais, são situações diferentes. Vocês vão perceber que primeiro na letra A tem 8 grupos de bandejas, com 6 unidades cada, porque fala assim, olha, cada caixa contém 8 bandejas como essa ao lado. Escreva uma multiplicação para representar a quantidade de ovos de cada caixa fornecida pela granja. Bom, então 8 bandejas com 6 ovos, então eu estou falando de 8 grupos de bandejas com 6 ovinhos dentro. Já na letra B, eu estou falando de caixas, 6 caixas com 8 unidades, 8 bandejinhas. Então, agora são bandejas de ovos o resultado, tá? E não somente os ovos, como na letra A. Então, você observou aqui que essas contas são parecidas, mas tem situações diferentes, porque em uma eu estou falando de quantidade de ovos e na outra eu estou falando de bandejas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Estou com vocês aí no grupo. Se tiverem dúvidas, se não entenderam alguma coisa, é só me chamar. Mas eu preciso que vocês assistam o vídeo da aula. Beijo, galerinha. Estamos juntos aí no grupo. Uma boa tarde.